Maravilha, maravilha. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3. Que bom que você está aqui. Persista, continue, seja forte e corajoso, corajosa. Vamos ao Evangelho. Neste Evangelho, nós vamos iniciar já a vida de Jesus Cristo. Nós vamos ver o anúncio de Jesus e até então, no capítulo 1, no capítulo 2, vimos a gravidez, vimos o nascimento. Agora, começamos efetivamente a entender Jesus Cristo no seu trabalho. Vamos começar com o arrependimento, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento numa vida cristã, ele é a base. Não existe comunhão com Deus, intimidade com Deus sem o arrependimento. João Batista, ele tinha um papel fundamental, anunciar a vinda de Cristo. Mas para anunciar a vinda de Jesus Cristo, ele precisava, Deus colocou em seu coração, colocou em seu ministério, que as pessoas precisavam se arrepender e precisavam ser batizadas. Então, naqueles dias, apareceu João Batista. Quais dias? Os dias em que Jesus iniciou o seu trabalho. Então, naqueles dias, nos dias de Jesus, nos dias em que Jesus veio para começar o seu trabalho, havia João Batista pregando no deserto da Judéia. Pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque é próximo o reino dos céus. Esse arrependimento é o mesmo que nós precisamos ter hoje. Não nos conformarmos com o pecado. Nós somos pecadores, a nossa carne é pecadora. Mas não podemos e não devemos aceitar o pecado como um estilo de vida. O arrependimento é necessário. Continuando, João, ele era fruto de uma profecia. Versículo 3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. O profeta Isaías, séculos antes, já havia profetizado que haveria uma voz que clamaria no deserto. Essa voz é justamente João, João Batista. João Batista, João do batismo. Este João não se confunde com o João evangelista, que escreveu o Evangelho. Veja, nós temos dois nomes, João. O João Batista, o que batizava, e o João evangelista, o que escreve o Evangelho. Um dos 4 evangelhos. Nós estamos no de Mateus neste momento. Então, essa profecia de Isaías se cumpriu naquele tempo, no tempo de Jesus. A simplicidade de João, ela tem um porquê. No versículo 4, o Evangelho nos diz: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. João era uma figura simples. João era uma figura que não ostentava consigo absolutamente nada do mundo. O seu trabalho era anunciar o arrependimento para que o caminho fosse preparado para a vinda de Jesus Cristo, para que aquele arrependido pudesse reconhecer Jesus como Filho de Deus. Porque quem está em pecado e não se arrepende não consegue enxergar Jesus verdadeiramente. Então, a simplicidade de João, a Bíblia fala isso lá na frente, e nós vamos fazer essas leituras, ela se dá por um motivo. Deus, ele não traz, na maior parte das vezes, pessoas sábias da sabedoria humana, doutores, para trazer a verdadeira mensagem. Veja bem, na maioria das vezes, João era simples, e Jesus mesmo testifica isso lá na frente, dizendo: o que vocês foram procurar no deserto? Ou seja, interpretando as palavras de Jesus, vocês foram buscar pessoas ricas, bem vestidas, ou um homem que pregava no deserto sobre o arrependimento? Deus usa pessoas simples para transmitir grandes verdades. É assim durante todo o Evangelho, nós vamos verificar isso lendo essa maravilhosa Escritura. Passada a simplicidade, que é uma reflexão que está na palavra, a gente precisa entender que João Batista ele estava inserido num contexto que era a Judéia e toda a região da Judéia. Nós vamos entender
Logo na sequência eu vou mostrar o mapa para a gente visualizar bem essa região. E o versículo 5 fala assim: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão. Então vocês vão ver o Rio Jordão, ele é um rio relativamente pequeno se comparado com os nossos, mas para aquela região é um rio muito grande. Israel, hoje, se nós pegarmos o mapa, é muito pequeno. É muito pequeno. Então o Jordão, ele é proporcionalmente, se compararmos com os nossos grandes rios do Brasil, um rio pequeno, mas lá ele tinha uma extensão muito grande para aquela região. Então, e de toda a região em volta do Jordão ia até onde ele estava. Então toda aquela região, todo aquele povo ia até João Batista. Então eles sentiam que era necessário o arrependimento. E confessando seus pecados, versículo 6, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então este Rio Jordão era o rio utilizado por João para o batismo. Então quando ele prega no deserto e batiza no Jordão, ele está fazendo o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que Deus colocou em seu coração escrever essa belíssima profecia. Bom, como eu falei da Judéia e os arredores do Rio Jordão, aqui você consegue ver mais claramente. Essa pequena faixa azul é o Rio Jordão, está ali escrito, e ao sul é a Judéia, inclusive onde está Jerusalém, aquele pontinho Jerusalém. Então vocês observem, o pessoal via do entorno do Jordão, como vocês podem ver bem no mapa, e iam ser batizados por João Batista. Então o povo da Judéia, o povo do entorno do Jordão, essa era a região. E lá em cima está a Galileia. Olha, lá em cima está Nazaré. Então quando você olha Israel de uma forma ampla, você tem Nazaré lá em cima, que é onde Jesus, para onde ele foi, logo depois que voltou do Egito, já vimos isso no capítulo 2, ele foi para Nazaré, o Nazareno, lá na Galileia, Galileu, por isso esses nomes que a gente ouve tão frequentemente, Jesus Galileu nos louvores, Jesus o Nazareno, Jesus o filho de Davi, descendente de Davi, Jesus o menino de Belém, porque nasceu em Belém. Então tudo isso, o contexto, você consegue enxergar agora no mapa. Fantástico, né? Maravilha, maravilha. Olha só, existe hoje e existia na época a falsa religiosidade. É um perigo tão grande, porque veja, o que João Batista mandava? Arrependam-se, arrependam-se. Esse era o mandamento de João Batista colocado para que pudesse receber Jesus. Mas é muito fácil, e era na época, ao invés do arrependimento, se agarrar na religião. Ou seja, eu mantenho o meu coração sujo, eu mantenho rancor, ódio, vaidade, e ao invés de me arrepender, eu me agarro na religiosidade, no que fazer, no que ler. Isso vale para nós hoje também, isso é o grande risco. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa religiosa e estar com Deus no meu coração. Isso é o ideal. Eu vou à igreja, eu vivo o evangelho junto com os meus irmãos, mas eu me arrependo dos meus pecados, eu busco amor, eu busco os dons do Espírito Santo. Isso sim é viver com Deus e viver religiosamente. Não existe um erro em viver religiosamente. O problema é quando eu vivo religiosamente, eu vivo dogmas de igreja feita por homens, não a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, regras criadas por homens e não trabalho o meu coração. Aí nós temos um problema muito grande. Aí nós temos um afastamento. Você vai entender agora por que João Batista ele fala tão fortemente com líderes religiosos, justamente porque eles não estavam com o coração arrependido. Versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus, que eram muito religiosos, eram partidos da época, vinham ao seu batismo, disse-lhes, imagina, estão chegando líderes religiosos, de partidos religiosos, eu olho, qual é a tendência? O que você quer? Ah, estou indo para o seu batismo. O que seria o natural? Venha. Mas João sabia quem eram aquelas pessoas e o que passava no coração daquelas pessoas. E ele disse, raça de víboras, ou melhor, raça de cobras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Olha o que João fala. Tem que ser muito homem na essência espiritual para dizer algo assim. Porque os religiosos da época tinham um poder tão grande que ele poderia, naquele momento, ser perseguido. E ele disse, raça de víboras, o que vocês fazem aqui?
querem só cumprir mais um ritual religioso. E o coração? Produzam bons frutos. Esse era o papel de João. Esse era o papel de João. Falar a verdade, falar o que deveria ser feito. E olha o que acontece. Os bons frutos, eles são testificados no Evangelho para que a gente produza. O que é um bom fruto? Ele vem principalmente do coração. Não é obra, são bons frutos. É claro que as minhas obras dizem muito sobre o que está no meu coração. Mas vamos entender na palavra. Versículo 9. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Porque o que os religiosos diziam? Eu sou filho de Abraão. Abraão, considerado o pai da fé, está no Antigo Testamento. A ele Deus deu todas as promessas da sua descendência. Então o que muitos faziam? Eu sou filho de Abraão. Isso já basta. Não, não basta. Não basta ser filho de Abraão. O que João diz? Até dessas pedras podem nascer filhos de Abraão. Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ou seja, não era para que eles se agarrassem a uma descendência, a uma linhagem, e sim a fé que Abraão tinha. Então, muitas das vezes nós dizemos, olha, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou filho de fulano. Isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é a fé verdadeira, é se entregar verdadeiramente para Ele. E no versículo 10 diz o seguinte, e o machado já está posto à raiz das árvores. Para que serve o machado? Para cortar, né? Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, ele falando para os fariseus e saduceus de uma outra forma, né? Eu interpretando. Se você acha que essa tua religiosidade, fazendo maus frutos, explorando o povo, fazendo maldade, você vai alcançar o reino dos céus, esqueça, você vai ser cortado como uma árvore é cortada, porque o machado está à porta. Isso vale para eles e vale para nós. Essa é a grande reflexão. Para que a gente não caia na armadilha do inimigo de nos apegarmos à religiosidade e esquecermos do fundamento de Deus, que é fé, amar a Ele sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e, obviamente, produzir bons frutos. Maravilha? Pesado hoje, pesado, mas pesado na edificação. Glória a Deus. Olha só, o grande anúncio. O que João disse? Eu batizo vocês, versículo 11, com água para arrependimento. Ou seja, esse batismo com água que nós temos inclusive hoje, e é necessário, ele é para que testifique para a terra e para o mundo espiritual que nós estamos arrependidos. Volto a dizer, para a terra e para o mundo espiritual. Não pense você, nós vamos avançar e você vai entender isso claramente, que o nosso mundo é somente o da terra. Existe um mundo espiritual muito maior, muito maior. Existem anjos, você já deve ter ouvido falar dos demônios, existe Deus, existe Satanás, existe Jesus Cristo. Existem milhões de seres habitando o mundo celestial, impactando as nossas vidas. Então, o batismo com água é para dizer para o mundo da terra e para o mundo espiritual que nós nos arrependemos. Isso é muito importante. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, no caso Jesus Cristo. O João Batista já começou o seu trabalho, o seu ministério, mas ele estava preparando o caminho, as veredas para quem? Para a vinda de Jesus. Então aquele que vem, do qual não sou digno, olha o que João diz, olha que lindo isso, de carregar as suas sandálias. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele batizará Jesus com Espírito Santo e com fogo. O que o João está dizendo? Eu estou aqui batizando vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. O fogo eterno. Atenção. Versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ele tem a pá em suas mãos. Vocês vejam, observe bem que toda vez que a Bíblia está se referindo a algo muito importante, ela usa algo que a gente está acostumado. Então ele tem a pá em suas mãos, ou seja, visualize, imagine. A gente não consegue enxergar o mundo espiritual, mas ele traz elementos para que a gente consiga trazer para dentro do nosso coração. Ele tem uma pá, ele vai limpar o trigo do celeiro.
porém queimará na palha, a palha num fogo que nunca se apaga. O que é a palha? São aqueles que não dão bons frutos, são aqueles que negam a existência de Deus, são aqueles que querem viver o anticristo. Existe um fogo eterno que será queimado neste fogo eterno. Aqui não é uma linguagem para amedrontar. Não viva com medo, não. Viva com temor de Deus, que é o respeito a Deus, para saber se nós estamos no caminho correto ou não. Para que este fogo eterno não seja para nós. E também não seja para aqueles a quem a gente se achegue, para que a gente possa levar a palavra da salvação. Mas vamos continuar. O batismo de Jesus. Porque eu me empolgo, eu já quero... Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho e eu já quero trazer os resultados, porque Deus toca isso fortemente no meu coração. Eu tenho certeza que você está sendo tocado. Você já está entendendo a essência do que Jesus tem para nós. O batismo de Jesus. Pensa comigo, para que serve o batismo? Não é para o arrependimento dos pecados? Por que Jesus, que não tem pecado, é o Filho unigênito de Deus, precisava se batizar? Então isso causa estranheza em João. Porque Jesus agora, nós vamos ler, ele pede para ser batizado. E João tem uma reação. Vamos lá. Versículo 13. Por esse tempo do batismo, Jesus foi da Galileia, lembra, lá do norte, lá da Galileia, lá de cima, desceu para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus, gente, o rei, o mestre, é ele que vem. Ele não fala, João, venha para mim, vem aqui. Não. Vocês vão observar, então, estamos começando agora a conhecer o nosso Jesus, o nosso Senhor. Ele é um servo. É Ele que vai até as pessoas, é Ele que faz, é Ele que serve. E Ele diz, quem quer ser grande, seja servo. Pegue a sua cruz e me segue. Ou seja, quem muito espera dos outros, sofre. Quem muito se doa aos outros, cresce. Versículo 14. João, porém, quis convencê-lo de mudar de ideia, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, deixa assim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do reino dos céus. Então ele concordou. Essa é a beleza do Evangelho. No mundo que não é o mundo espiritual, olhando com o olhar para a terra, o que é o normal? Os reis, os poderosos, param e todos o servem. E Jesus é o contrário. Ele serve para dar o grande exemplo de quem quer ser grande precisa ser servo. Mas é uma servidão de sofrimento, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se doa, mais paz em Deus nós temos. Essa é uma das chaves. Vamos avançar. A confirmação. Versículo 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Então veja, o batismo é na água. Ele deitou no Jordão, foi batizado e saiu da água. E eis que os céus se abriram. Isso, vários testificam isso, viu? E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Gente, o Espírito Santo, ele não é uma pomba, como a gente acaba vendo aí em algumas imagens, né, religiosas. Tomem cuidado com isso. Ele desceu como uma pomba, assim como Jesus não tem uma pá na mão para ir recolhendo, para queimar, que a gente viu anteriormente. Ele não tem essa pá, é figurativo. Então, descendo como pomba, porque eles conheciam, eles sabem como é o voo da pomba, como ela desce. Então, imaginem como uma pomba. O Espírito Santo veio descendo. O Espírito de Deus veio descendo. Pronto. Ele não é uma pomba. O Espírito Santo não tem a fisionomia de uma pomba. Ele desceu como uma pomba, como um pássaro, vindo sobre ele, pousou sobre ele. Pousou sobre ele. Já imaginou se tudo isso tivesse acontecido hoje e alguém testificasse descendo como um drone? As pessoas já iam imaginar que o Espírito Santo é um drone. Não, ele veio como uma pomba. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ali Deus testificou para que todos ouvissem. João ouviu, todos ouviram que aquele era o filho amado, a quem Deus se agrada. Se agrada porque ele tem o coração de Deus, ele tem o Espírito de Deus, ele é Deus. Ele é um filho ligado ao Pai. Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. E terminamos o capítulo 3. Eu quero dizer primeiro,
Parabéns e persista. Este é o caminho. O melhor, eu garanto para você, está por vir. O melhor está por vir. Deixe seu comentário nesse vídeo, diga o que ele tocou no teu coração. Verdadeiramente, para aí um minutinho, deixa lá o comentário. Eu peço isso gentilmente para que eu e outras pessoas consigam ver o que Deus tem falado ao seu coração e que a gente possa ver o que tem falado ao coração de outras pessoas. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nos vemos no capítulo 4.